Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, ó, com o quadro para a gente fazer a correção de matemática, certo? Sobre multiplicação de frações. Lembram que a prof deu no vídeo anterior a atividade na apostila, que era para a gente fazer as multiplicações de frações. Então, a prof vai corrigir agora, certo? E aí vou explicar sobre a divisão de frações, certo? As regrinhas são diferentes de uma para outra. Lembra que a prof falou, né? Frações com mais e com menos tem que tirar o mínimo múltiplo comum quando os denominadores são diferentes. Já na multiplicação, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Facinho. E a divisão é uma outra regrinha, certo? Então, a prof vai corrigir primeiro, certo? A página 131 da apostila de matemática, que a prof passou, né? As multiplicações de frações, e depois eu vou explicar sobre a divisão de frações. Então, vamos lá. Então, a página 131. Vamos lá. Diz lá o exercício A, que é para a gente calcular 2/3 vezes 3/5. Então, como é que eu vou fazer? Multiplicar numerador por numerador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Certo? Então, na multiplicação de fração, é super facinho. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Certo? A B tem 1/2 vezes 3/4. De novo, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Olha lá. Bem facinho. C, 2/5 vezes 3/7. Vamos lá, numerador por numerador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Certo? Ótimo. Agora vamos fazer a D. A D é 6/7 vezes 6/7. Ah, prof, 2 números iguais. Não faz mal, eu vou agir da mesma forma. São denominadores iguais. Sim, vou agir da mesma forma. Por quê? Porque eu estou na multiplicação, certo? Então, 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. É isso, certo? Na multiplicação, não importa se os denominadores são iguais. Eu vou ter que multiplicar também, certo? Mesmo que eles sejam iguais. Lembrem que a prof falou que é diferente a multiplicação da fração com mais e com menos, certo? Mesmo que os denominadores são iguais, eu vou multiplicar também, certo? E 2/7 vezes 5/9. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 9, 63. F, 3/7 vezes 4/5. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 5, 35. Tá aí a correção dos exercícios da página 131. Viram que facinho que é a multiplicação? Só tenho que multiplicar os denominadores e multiplicar os numeradores. Pronto, acabei a minha fração de multiplicação, certo? O que eu tenho que estar muito atento ao sinal, gente. Ao sinal, para eu saber que regra que eu vou utilizar, certo?
Se for de multiplicação, eu sei que eu tenho que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Certo? Então, é isso que eu tenho que estar muito atento. Coloquem lá, autocorreção, dia 12/08, coloquem lá. E agora a prof vai explicar a divisão de frações, certo? Então, vamos lá. Gente, divisão de fração. A regra, ela é diferente, certo? Então, eu tenho uma fração assim. 1/4 divididos por 2. Tenho lá. Nossa, prof, é divisão, como é que eu faço? O que eu não posso esquecer é que esse número aqui, eu vou imaginar que ele tem o número 1 embaixo. Então, eu preciso imaginar que ele também tem o número 1. Mesmo que ele não tenha. Mas numa fração, numa divisão de fração, eu tenho que colocar o número 1 aqui embaixo. Certo? Então, eu coloco o número 1 ali embaixo. O que eu tenho que fazer? Presta atenção. Estão vendo esse 1/4 aqui? Esse 1/4 eu não posso mexer. Então, aqui tem um número de igual, certo? É para eu pôr o resultado. Só que antes de eu pôr o resultado, eu preciso resolver. Como é que eu vou resolver? Eu vou repetir esse primeiro número. Eu vou repetir o que está na frente, ó. Repetir. E aí, como o sinal de igual está aqui? Quando eu vou passar o sinal de divisão para cá, ó, primeiro ele está na primeira parte do termo. Eu vou passar ele para depois do igual. Quando eu passo ele para depois da igual, esse sinal aqui de divisão, ele vem para cá ao contrário. Qual que é o sinal contrário da minha divisão? Multiplicação. Então, eu passo ele para cá multiplicando, certo? Por quê? Porque eu estou criando um outro termo. Aqui eu tenho um termo já, ó. Até o igual eu tenho um termo. Depois do igual, eu estou fazendo um outro termo. E aí, como é que eu passo esse daqui? Esse daqui, eu passo para cá ao contrário. O 2 sobre 1, eu tenho que passar para cá ao contrário. Como? Como ao contrário, prof? Aqui, ó. O 1 que está embaixo, ele vai para cima. O 2 que está em cima, ele vai para baixo. Olha lá. Ele fica 1/2. Não fica mais 2 sobre 1. Ele fica 1/2. Então, eu repito o primeiro termo. Repito, ó. E o segundo termo, eu passo ao contrário. Certo? Mudando o sinal. Então, agora, se eu já mudei o sinal, já fiz ao contrário, o que eu faço? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. E aí, eu tenho minha resposta. Certo? Então, vou fazer novamente uma outra para vocês entenderem a divisão. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma outra aqui. Escolher uma outra aqui para fazer. Tá lá. 2/3 divididos por 5. Qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Colocar o número 1 embaixo daquele número que só tá ele. Pronto. Certo? Colocar o número 1. Coloquei o número 1, o que eu vou fazer agora? Vou repetir o primeiro termo. Ó. Repito o primeiro termo, ó. Tá igual. E agora o que eu vou fazer? O sinal. Se ele vai para o outro termo, ele tem que ir ao contrário, que é multiplicação. Eu tenho que transformar a divisão em multiplicação para conseguir resolver. E aqui, vou colocar lá, ó, 1 está embaixo, vou colocar em cima. O 5 está em cima, vou colocar embaixo. E agora eu posso resolver. Agora virou uma multiplicação. Então, agora eu posso resolver. 2 vezes 1, 2.
3 vezes 5, 15. Tá aí. Certo? Então, ó, eu mantenho o primeiro termo, ó. Eu tenho que repetir o primeiro termo. Eu tenho que repetir. O segundo termo, eu tenho que colocar ao contrário, ó. O 1 em cima e o 5 embaixo. Certo? Então, ó, em vez de 5 sobre 1, ficou 1/5. E o sinal, que é divisão, eu passo para lá vezes. Certo? Também é super fácil. Eu só não posso esquecer dessa regra da divisão. Eu mantenho o primeiro e troco o sinal e o segundo número. Eu troco o divisão por vezes e mudo aqui, ó. Muda a ordem. O que é numerador, o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Certo? Então, eu mantenho o primeiro e troco o segundo termo. Certo, gente? A prof achou melhor explicar aqui, assim, do que seguir o que está lá na apostila, tá, gente? Vou fazer mais uma vez. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Coloco o número 1 embaixo. Certo? E vamos lá. Faço aqui. E aí? O que eu faço? Repito primeiro. Mudo o sinal para vezes. E aqui eu mudo a ordem. Em vez de estar 3 sobre 1, vai ficar 1/3. E aí eu faço a minha multiplicação. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12. Ah, prof, dá para simplificar. Dá para simplificar? Dá, os dois são pares, então vou simplificar por 2. Vai dar quanto? 1/6. Certo? Certo, gente? Ah, prof, mas e se o número estiver na frente? Se o número estiver na frente, e aí? Como é que eu faço? Primeira coisa, vou colocar o 1. Primeira coisa. E aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Repetir o primeiro, mudar o sinal e trocar a ordem daqui. Em vez de 1/2, vai ficar 2 sobre 1. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Assim. Eu não posso esquecer da regra. Repito primeiro, mudo o sinal e troco o segundo na hora de colocar lá. Certo, gente? Então, olha só, gente. Vou colocar aqui a apostila. Vamos lá. Então, gente, agora vamos assistir aqui sobre o Tangram, certo, gente? E as frações. Então, a prof aqui colocou o som aqui para que vocês possam ver o vídeo. Então, vamos lá, vou colocar. Olá, eu sou o Tangram e você já me conhece. Cada uma de minhas peças representa uma de minhas paixões, quer ver? Se eu fosse feito somente com os triângulos azuis, seriam necessários 16 triângulos. Isso significa que cada triângulo pequeno é 1/16 do meu corpo. Meu corpo também pode ser formado por 4 triângulos grandes. Isso significa que cada triângulo pequeno é 1/4 do meu corpo. Agora é com você. Que fração do meu corpo representa cada uma das peças do Tangram? Então, olhem só. Tá aí. A prof mostrou aqui para vocês, certo? E tá aqui. Com a lupa na mão,
o Tangram e as frações. Então, lá na página 21 do nosso material de apoio, tem as peças do Tangram, certo? Então, vocês vão preenchê-los com as frações de acordo com essas indicações, ó. Tem lá a peça verde, né? Então, vocês vão... Deixa a prof pegar aqui para mostrar para vocês. Tem aqui a peça verde, ó. Vocês vão recortar, aí vocês vão colar, certo? Ó, certo? Eu não vou recortar nesses quadradinhos, nesses tracejadinhos que aparecem. Eu vou cortar ela inteira aqui no branco só, ó. E aí vou colocar lá. Não representa ali no desenho 1/4, eu vou colocar 1/4. Aqui 1/4, certo? Aonde está 1/8, 1/8, 1/8. Então, vocês vão colar vão recortar essas peças do Tangram e vão preencher com esses números, certo? Aí vocês vão colar no caderno as peças, como está aqui no exercício aqui embaixo, ó, certo? Está lá, ó, o amarelo, 1/8 mais 1/16, aí vocês vão fazer a conta, certo? Aí aqui embaixo tem o B, ó, 1/8 menos 1/16. Vocês vão fazer, resolver a fração e vão colocar o resultado aqui, quanto que dá, certo? E essas peças que vocês recortaram, vocês vão colocar no caderno igual, como está aqui, ó, certo? E vão fazer a conta no caderno. Aqui vocês podem colocar só o resultado, mas no caderno vocês vão ter que fazer a conta, certo, gente? Certo? Então, é isso. E aí, claro, ó, tá aqui, ó. Vocês vão colocar o resultado aqui, mas no caderno eu quero ele coladinho assim, ó, igual tá aqui. E aí vocês vão tirar o mínimo múltiplo comum de qual tem que tirar, vão responder tudo bonitinho no caderno, certo? Então, gente, hoje está demorando. Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Vamos lá caprichar nas divisões de frações. Nós temos ali divisão para a gente fazer, certo? Nós vamos fazer as pecinhas do Tangram, certo? Nós vamos fazer as pecinhas do Tangram e nós vamos fazer a ficha de atividade da página 73, 74, certo? Então, nós temos as peças do Tangram para fazer no caderno também, certo? Com os cálculos, e aí a ficha de atividade 73, 74, certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Eu achei melhor explicar direto como faz do que seguir ali da apostila, certo? Então, era isso que a prof queria passar. Então, ficamos por aqui. Se cuidem, beijos e até o nosso próximo vídeo.